Sócrates já havia identificado há milênios que há uma certa discrepância entre os conceitos mais populares da cultura ocidental e as suas aplicações práticas. Em vários diálogos socráticos, o filósofo heleno indaga seus interlocutores sobre o significado de justiça, honra, amor e tantos outros conceitos que permeavam o imaginário humano. Mas, ao contrário do que imaginava, nenhum dos seus companheiros de discussão era capaz de dar respostas objetivas para as suas perguntas, sendo apenas capazes de dar exemplos de bravura, honra e justiça, sendo incapazes de, portanto, conceituar e determinar o que cada uma dessas palavras significava com precisão. Se atendo exclusivamente à honra, essa parece ser um conceito comum entre muitas das sociedades humanas, atravessando o tempo e as barreiras geográficas e se manifestando nas mais diferentes e diversas culturas. Apesar de ter um significado variado e muitas vezes impossível de ser descrito com simples palavras, sem se recorrer a exemplos práticos, e muitas vezes impossível de ser descrito com palavras e sem recorrer a exemplos práticos, como pode ser observado nos diálogos socráticos, uma constante que permeia inalterada em todas as versões e manifestações desse fenômeno é a dificuldade com que se obtém. Pois o sangue não garante que se nasça honrado. É necessário se tornar um homem honrado, enfrentando todas as dificuldades que o caminho e a natureza oferecem para conquistar tal título. A lenda do Cavaleiro Verde é a maldiceia de um homem comum, que mesmo tendo nascido em berço nobre e cercado por cavaleiros, ainda assim sente os efeitos da covardia e do medo, e portanto precisa enfrentar com ainda mais coragem o seu caminho, que não o poupará de dificuldades e de testes para a sua palavra, pois somente ao cumpri-la, Galvain poderá se tornar um homem e um cavaleiro honrado. Entrando na idade adulta, Galvain é herdeiro de uma família muito tradicional e relacionada diretamente com o rei, em um reino medieval repleto de criaturas mágicas e misticismo. Toda a trama tem uma aura que é contada como uma lenda passada de geração em geração, e o protagonista, apesar de ser o herói da história, também é um humano, com erros e falhas, o que desconstrói a imagem de um herói perfeito e aproxima a lenda para mais perto da realidade, apesar dos seus elementos místicos. Apesar de estar sempre próximo e envolto pela nobreza do reino, Galvain não parece se importar muito com as suas responsabilidades e títulos até certa idade na vida, pois é revelado que são constantes as noites de bebedeira do personagem. Contudo, após ser chamado por seu tio, o rei, para ocupar uma cadeira próxima a si em um banquete de Natal, Galvain percebe que a ausência de seu pai já havia sido sentida e esse dado como morto, e portanto, havia chegado o momento em que teria que assumir o comando de sua família e de seu sobrenome, o que o faz começar a entender que tinha que dar mais importância para as palavras como respeito, legado e honra. Por razões que ficam em aberto durante a trama, mas que certamente envolvem mágica e possivelmente até a própria mãe de Galvain, um lendário cavaleiro de uma terra distante, conhecido apenas como o Cavaleiro Verde, acaba adentrando o banquete que era promovido pelo rei, e através de uma carta informa que quer desafiar um dos homens ali presentes, e caso fosse vencido, daria seu machado imbuído em poderes mágicos como um presente para o ganhador. Entretanto, após um ano em sua própria torre no norte, e receber uma contribuição de igual impacto em seu corpo, sob a pena de se tornar um homem amaldiçoado e a desonra durante toda a sua vida. Muitos levantaram as espadas, mas ao considerarem as possíveis complicações do duelo, acabam recuando. E apenas Galvain, que busca impressionar o rei e conquistar a honra, permanece de pé, se oferecendo para enfrentar o cavaleiro em nome do rei. Uma vez armado, o protagonista não enfrenta a resistência do Cavaleiro Verde, que joga seu machado no chão e deixa ser atingido sem qualquer resistência. Levado pela emoção, Galvain acaba decepando sua cabeça em meio à sala de banquetes, mas para sua surpresa, o corpo do cavaleiro se levanta após pegar sua cabeça do chão, parte pela porta da frente, avisando que teria um ano de liberdade pela frente, e que após esse tempo, eles deveriam se reencontrar, para que assim, completasse o acordo que havia firmado durante aquela noite. Após o avanço de um ano na trama, é mostrado que pouco da rotina de Galvain se alterou durante esse período. Apesar de saber de um destino possivelmente trágico, o protagonista continua a manter sua vida boêmia, pois agora não continha mais a preocupação de buscar uma vida de honras e títulos, pois seu combate contra o Cavaleiro Verde já havia garantido tudo isso. Quando a data finalmente se aproximou, as opiniões daqueles que eram mais próximos sobre si, se deviam ou não se dirigir para a Capela Verde, eram divergentes, pois enquanto seus colegas mais velhos e parentes lhe diziam que esse era o único destino que deveria seguir e até aceitá-lo, mesmo que fosse a morte. Outros personagens, como sua namorada Genebra, clamam para que ele permanecesse e esquecesse tudo o que havia se passado, pois palavras de honra e legado não significariam mais nada caso ele fosse morto pelas mãos do cavaleiro.
O que havia mudado essencialmente na mentalidade do personagem era de que, agora, enquanto cercado de reconhecimento pela nobreza, ele deveria buscar um ato que verdadeiramente provasse a sua honra e coragem, e não somente se ancorar em seus atos passados, que não haviam passado de sorte e ocorrido por razões que sequer entendia ainda. Contudo, apesar de buscar esse caminho, Galvão ainda era assim, um homem muito retraído e, sobretudo, inseguro. Mesmo sendo um combatente capaz, herdeiro de uma importante família e muito respeitoso, ele ainda se considerava incapaz de assumir uma posição de importância e de herdar o legado que carregava, sendo uma dessas razões pelas quais ele sempre fugiu de suas responsabilidades quando mais jovem, mesmo com seu pai já tendo deixado há muito tempo e por sentir vergonha de sentar do lado do rei, pois novamente não se considerava à altura de tal honra. Conforme as pistas que a própria trama entrega, ao que tudo indica, a própria mãe de Galvão foi a responsável por despertar o Cavaleiro Verde e invocá-lo para seu próprio reino, na tentativa de que seu filho aprendesse o significado da responsabilidade e da importância de assumir a sua palavra, pois apesar de ser tratada como uma jornada tola, a odisseia de Galvão para sua morte era uma demonstração e um teste que a natureza e sua mãe o haviam incumbido, para provar que era um homem honrado afinal, como tanto desejava ser reconhecido e ser. A busca pela grandeza e a honra era um norte para todos os cavaleiros, e vem guiando as ações dos homens desde os tempos antigos. A dificuldade em conceituar tal característica fez com que inúmeros homens se sacrificassem para tentar igualar aqueles feitos antes de si, e para Galvão, devido a todas as circunstâncias em que se via preso, para que fosse reconhecido como de fato um homem honrado, teria que cumprir com sua palavra e se apresentar ao Cavaleiro Verde, mesmo que isso significasse a sua morte. Toda a sua jornada é marcada pelo conflito de se tornar ou não um homem honrado, honrar com sua palavra ou abdicar de seu compromisso. Um erro comum que ocorre entre muitos dos personagens que cruzam com Galvão é apontá-lo como um cavaleiro, enquanto ele precisa sempre responder que ainda não havia sido condecorado como tal. Além de um mero erro de pronúncia, essa confusão, que parece ocorrer com todos os personagens que cruzam o caminho do protagonista, também reflete em seu estado como ser humano. Ao contrário do que grande parte dos personagens já pensava, Galvão ainda não era um homem honrado e com um legado sólido. Ele ainda não era um cavaleiro, mas ainda estava no caminho para se tornar um, e isso estava diretamente ligado com seu encontro com o Cavaleiro Verde, que por fim veio a condecorá-lo como tal. Apesar de acreditar estar pronto e tentar se convencer durante todo o trajeto até a capela, Galvão cede a alguns dos seus instintos e medos por alguns momentos antes da execução pelo cavaleiro, pois apesar de buscar tais ideais de bravura e coragem, ainda era humano. Apesar de já ser enxergado como um herói, o protagonista ainda tinha fraquezas e limitações que ficam bem expostas naqueles que seriam seus momentos finais, demandando um exímio autocontrole do personagem para que ficasse esperando pelo despertar do cavaleiro e por sua sentença. O lenço que recebe de Essel como forma de proteção para sua eventual sentença representa uma saída fácil da situação, assim como a fuga do recinto, mas não o tornava um homem honrado como aspirava ser, mas apenas um cavaleiro amaldiçoado e infeliz, como a ilusão que tem em seus momentos finais o levam a ver. A visão que tem e mostra esse possível futuro mostra exatamente como uma vida desonrada era uma vida inútil e que não havia sentido nenhum em ser vivida. Mais do que uma aspiração pessoal, a honra era quase uma necessidade para um homem nobre como Galvão, que precisava aprender a responsabilidade de honrar com suas palavras e assumir seus compromissos, não importando quão sombrios fossem. Caso tudo tenha sido de fato arquitetado por sua mãe, suas ações surtiram resultado, pois apesar de ter passado muitos traumas e dificuldades durante seu caminho, Galvão entendeu que não poderia pegar uma saída fácil, pois não existem atalhos ou saídas, apenas ilusões de liberdade, que no fim levam a finais ainda mais sombrios. Sua estadia na casa do Lorde, que ao que tudo indica, se tratava do próprio Cavaleiro Verde disfarçado, o mostrou que tudo havia um preço, e o preço que teria que pagar por seu ano de fama e honras fáceis era seu pescoço. Quando finalmente aceitou esse destino e concordou em ser executado, abrindo mão da magia que o protegia, Galvão finalmente alcançou a honra, pois havia cumprido com sua palavra e estava disposto a abrir mão de sua vida para se manter íntegro. Isso imediatamente foi reconhecido pelo cavaleiro, que percebendo o ato do protagonista, o liberta do compromisso e o torna livre para seguir o seu caminho, condecorando-o como um cavaleiro e o transformando enfim em um homem honrado, como ele sempre havia sonhado, mas jamais tendo entendido a jornada para se tornar um até aquele momento. Apesar de ser um caminho muitas vezes tempestuoso e sombrio, para se tornarem honrados, os homens precisam encarar sua jornada de frente, pois somente dessa forma são capazes de superar seus medos e a sua covardia, pois esse é o único e verdadeiro caminho para a honra e a grandeza.
Apesar da definição de bravura e honra se modificar tanto ao longo dos anos, desde a época de Sócrates, a dificuldade com que se conquista tais títulos permanece, pois não se torna um homem honrado do dia para a noite, mas apenas através de lições e uma vida de grandes feitos. Galvain acreditou erroneamente que um simples ato seria capaz de torná-lo um homem respeitado e grandioso, mas foi somente através da Odisseia e da confrontação sincera com sua própria morte que o protagonista foi capaz de entender o valor, os sacrifícios e o significado da honra, e assim foi capaz de se tornar um homem honrado, se tornar finalmente um cavaleiro.